Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou Nathan e hoje vamos para a nossa quarta aula, que é conhecendo aqui o ambiente de desenvolvimento do Unity. Então, o que nós vamos apresentar aqui se chama Unity Editor. E o que é o Unity Editor? O Unity Editor é uma interface gráfica de usuário fornecida pela Unity. É um motor de jogo que a gente chama, que é um ambiente para o desenvolvimento de jogos e aplicações, onde a gente pode criar, editar e gerenciar nossos projetos, que podem ser em 2D, 3D, realidade virtual, pode ser em realidade aumentada. Ele também oferece uma variedade enorme de ferramentas para o design da cena, manipulação de objetos, programação, animação e gerenciamento de recursos. Então, vamos conhecer aqui então as ferramentas que nós vamos utilizar aqui no nosso Unity Editor para o desenvolvimento. Começando aqui pelo Scene. E o que é o Scene? O Scene ele é uma interface gráfica, né, que é intuitiva, que nos permite criar e editar e organizar elementos do jogo. Então, esse aqui é o Scene. Com ele eu posso visualizar os objetos, eu posso clicar aqui com o mouse para mudar a visualização. Eu posso clicar, por exemplo, com o scroll também, ele vai fazer o mesmo movimento, mas se eu clicar com o direito do mouse, eu consigo rotacionar no meu eixo. Se eu segurar o Alt e fazer o clique com o lado esquerdo do mouse, eu consigo rotacionar aqui e mudar a visualização da minha cena. Então, esse aqui é uma ferramenta bastante importante que nós vamos utilizar bastante aqui no nosso desenvolvimento aqui e nas nossas aulas. Temos aqui também o nosso Hierarchy. O Hierarchy é onde nós organizamos os objetos da cena e eles também são organizados em forma de hierarquia, onde é como se fosse uma árvore, né, que a gente chama, onde um objeto ele pode ser, ele pertence a outro, né, ele fica dentro do outro. Olha, se eu clicar aqui, eu posso abrir, eu posso expandir e posso fechar. E eu posso ver aqui, por exemplo, que esse objeto Sample Scene, ele tem dois objetos dentro dele. Tem o Main Camera e o Directional Light. Então, agora nós temos os nossos componentes e Game Objects. E o que são Game Objects? Então, os Game Objects, eles representam os objetos dentro do nosso jogo. E nós podemos acessar ele aqui através do Hierarchy. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Game Object Main Camera. E quando eu clico nele, através disso eu consigo acessar essa outra janela aqui do lado direito, chamado Inspector. No Inspector eu consigo ver, por exemplo, o nome do objeto, que eu posso alterar, e associado ao Game Object, ele pode ter diversos componentes. Por exemplo, aqui no nosso Game Object Main Camera, que representa a câmera do nosso jogo, que vai visualizar a visão do player, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o componente câmera e diversos parâmetros desse componente que eu posso alterar. Então eu posso adicionar uma variedade enorme de componentes aqui no nosso Game Object. Então eu posso associar, por exemplo, scripts, renderizadores, colisores, entre outros. Então, os componentes eles podem ser associados aos Game Objects para, por exemplo, definir seu comportamento e aparência. Então, agora que nós já entendemos algumas funções aqui do Unity, vamos começar a fazer aqui um exemplo prático aqui para a gente poder entender como que funciona todas essas ferramentas do Unity. Então, primeiramente, eu vou acessar aqui através do Hierarchy, vou clicar com o direito do meu mouse e eu vou acessar esta parte aqui chamada 3D Object. Aqui eu tenho algumas opções de formatos de objetos
e eu vou selecionar aqui o Cube, que é um cubo, né? E aqui, veja que na minha cena já apareceu esse cubo que nós selecionamos. Então, aqui ele também apareceu no meu hierarchy, eu posso selecioná-lo e através aqui do meu inspector, né, esta janela, eu posso acessar, por exemplo, este componente chamado transform, que é ele que controla a posição, rotação e escala do meu objeto. Eu vou clicar aqui, por exemplo, na posição X, porque esse objeto ele é um objeto 3D, então ele tem 3 dimensões, X, Y e Z. Então eu vou clicar aqui no X, vou apertar e deixar no valor 0 aqui, né? E veja que ele movimentou o meu objeto. Vou fazer isso no Y para vocês poderem visualizar. Veja que ele mudou a posição do meu objeto de acordo com estas posições aqui, né, dos eixos X, Y e Z. Então, selecionando aqui o meu cubo, eu posso selecionar aqui no hierarchy, mas eu posso também selecionar ele aqui na minha cena. E aqui, através dessas ferramentas aqui do Cine, eu posso, por exemplo, essa aqui é a ferramenta que nós estávamos utilizando, que é o View Tool, né? Que é esta mão aqui, que muda aqui a visualização do objeto. Eu posso clicar aqui no Cine, no Move Tool nessas ferramentas e selecionar Move Tool, que eu vou alterar para o modo de movimentação aqui da ferramenta. Veja então que apareceu 3 flechas aqui que indicam a direção aqui do meu movimento. No caso aqui, eu vou clicar aqui, né, selecionar aqui o verde, né, que representa o Y, e vou arrastar ele para cima, para deixar ele um pouco acima aqui, né, do que a gente pode representar aqui como o chão do nosso jogo. Então, ele vai ficar aqui nesta posição. Vou mudar aqui a visualização. Eu posso aqui rotacionar o scroll do mouse aqui para mudar o zoom. Posso clicar aqui com o direito do mouse aqui, ou melhor, vou segurar as teclas Alt e vou clicar com o esquerdo do mouse para a gente poder rotacionar aqui e deixar uma visualização bacana. Agora eu posso aqui clicar aqui no meu hierarchy, posso clicar em Ctrl S para salvar a minha cena. E agora nós vamos acessar aqui a nossa parte dos assets e vou clicar aqui com o direito do mouse e eu vou abrir essa opção aqui para criar aqui, create, e vou em folder aqui. Eu vou criar uma pasta aqui dentro de assets, que vai ser aqui onde eu vou organizar os meus scripts do meu jogo. Então eu vou clicar, vou dar um nome para esta pasta, vou chamar ela de scripts, vou apertar enter. Veja aqui que eu criei esta pasta scripts aqui no meu assets. Eu posso acessar ela aqui nesta parte, eu posso também acessar aqui do lado, veja. Eu vou então selecionar aqui assets, vou dar um duplo clique aqui no scripts. Então, para mim poder acessar essa pasta scripts, vou clicar com o direito do mouse, vou na parte de create novamente, só que agora eu vou criar um C# script. Então, veja aqui que ele criou aqui um arquivo. Esse aqui vai ser nosso arquivo de script C#. Vou dar um nome para ele. Vou chamar esse arquivo aqui de Cube Behavior, porque esse arquivo ele vai representar o comportamento do meu cubo. Isso vocês vão poder ver aqui que eu vou associar. Então, eu vou associar esse script que eu acabei de criar ao nosso cubo, né? O Game Object, o objeto que nós criamos. Para isso, eu posso selecionar o meu cubo e clicar aqui no Scripts Cube Behavior e arrastar esse script para aqui na parte do Inspector para adicionar esse script ao cubo. Veja então que ele cria esse componente Cube Behavior, que ele é um script C#. Outra forma que nós podemos adicionar também scripts aos nossos objetos, eu posso, por exemplo, clicar aqui neste 3 pontos aqui do componente e eu posso remover esse componente e eu vou adicionar ele de outra forma através desse botão aqui, Add Component. Então, vou clicar aqui, eu posso pesquisar pelo nome, então eu vou escrever aqui Cube Behavior. Veja que ele vai achar então o script que nós acabamos de criar
e nós adicionamos. É outra forma também de nós adicionarmos o script como componente aqui no nosso objeto. Então, sempre bom também salvar, né? Sempre que eu fizer uma alteração, eu dou um Ctrl S e salvo a minha cena, né? Para a gente não perder as alterações que nós estamos fazendo. Agora que eu já criei, então, o meu script, eu posso dar um duplo clique, né, no script para a gente poder abrir ele. Então, a gente vai abrir ele com o Microsoft Visual Studio. Veja, então, que aqui nós já temos acesso ao nosso script. Então, quem nunca viu um script de um código, né, de programação, pode achar estranho, né, todos esses nomes, né, tudo isso aqui que parece estranho, difícil, mas na verdade tudo isso é muito simples. Eu vou abordar aqui de uma forma mais rápida para a gente poder entender de uma forma mais prática, mas por exemplo, aqui nas primeiras linhas eu vou ter aqui o que a gente chama de bibliotecas, né, que nós importamos no nosso código, que elas representam outros códigos que nós reaproveitamos. Então, por exemplo, aqui ele importa algumas bibliotecas que nós vamos utilizar aqui dentro do nosso código. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui Public Class CubeBehavior. Isso aqui é um assunto mais avançado, mas resumidamente isso aqui é uma classe que ela é um objeto que a gente utiliza bastante em programação para também reaproveitamento de código e outras funções. Mas o que nós vamos abordar aqui, a parte que é chamada de start, que é o início, né? Onde quando começa a inicialização do nosso jogo, é por essa função, né? que nós chamamos aqui na programação. Aqui no Unity ele começa por essa função start. Então eu vou apagar esta outra função aqui, update, e vamos começar aqui abordando esta função start. Então, aqui na nossa função start, nós vamos fazer um código básico, né, que todo iniciante de programação aprende, que nós chamamos de Hello World, né, que nós colocamos uma mensagem na tela. Então, vamos começar pelo nosso primeiro código, que vai ser uma função que a gente chama de print. Essa função, ela vai exibir uma mensagem na tela. Então, eu vou escrever aqui print, vou abrir com os parênteses, e dentro desses parênteses eu vou colocar a mensagem que eu quero exibir. Então eu vou colocar aqui como Hello World. E no final da linha eu tenho que colocar um ponto e vírgula, né, para indicar aqui que eu terminei o meu comando, minha linha do código. Então eu vou apertar Ctrl S para salvar. Assim que eu salvo, eu posso voltar então aqui para o meu Unity. E aqui ele vai fazer a compilação do meu projeto. Então veja que aqui eu posso vir aqui no meu console, eu tinha feito já um teste aqui, eu vou apertar aqui em Clear para apagar. Veja que não tem nenhum erro. Então eu posso clicar aqui, ó, no nosso Play, que é onde vai executar o nosso jogo. Vamos ver se o nosso código ele vai funcionar corretamente. Então clicando aqui em Play, ele vai executar, e vejam que aqui nessa parte aqui do console, ele exibiu aqui o Hello World aqui que a gente programou, então está funcionando corretamente. Então este aqui foi um exemplo básico aqui de programação, que a gente pode estar começando já a entender os conceitos básicos. Então aqui, revendo aqui o nosso código, então basicamente eu só executei essa função print, para poder exibir uma mensagem no jogo. Então, veja que a princípio pode parecer muito difícil, né, programação, mas se a gente começar, né, aprendendo primeiro os conceitos básicos, nós vamos começando a entender o que cada função representa, o porquê que ela existe, né. Então, por essa aula, vamos terminar por aqui. Eu agradeço a todos por terem assistido, né. Deixe aí seu feedback do que vocês estão achando das aulas, de como nós podemos continuar, do que nós podemos melhorar. E deixe também aí seu gostei, né, se você gostou do vídeo. Também se inscreva no canal, né? Obrigado aí a todos por assistirem e até a próxima.